Olá, esse vídeo é sobre como me tornei luterano, mas eu quero também falar sobre como isso se dá hoje nas igrejas luteranas, né? Como uma pessoa se torna luterana hoje em dia. Qual é o procedimento, né? É essa conversa, mas é um relato pessoal também que continua outro. Continua um relato que tinha por título Como me aproximei da igreja luterana. E esse outro continuava um anterior ainda, que tinha por título Por que saí da Igreja Batista? Né? São histórias que vão se concatenando, de certa forma. No vídeo mais recente, sobre como me aproximei da Igreja Luterana, eu contei que me aproximei da Igreja Luterana juntamente com minha namorada, né? Isso faz anos. Atualmente ela é a minha esposa, temos 2 filhas, mas era minha namorada. E nós começamos a frequentar uma igreja luterana, né? Como chegamos a isso, né? Assista o outro vídeo. Nós começamos a frequentar uma igreja luterana em Belo Horizonte assiduamente. Nós íamos todos os domingos, nos sentávamos, participávamos da liturgia, escutávamos a palavra, trocávamos algumas palavras com as pessoas e nos despedíamos. Assim era a nossa participação semanal na igreja lá em Belo Horizonte, né? E isso, eu já adiantei no outro vídeo também, de certa forma ia já nos formando como luteranos, porque a participação na liturgia é uma forma de dar pequenos passos no sentido de nos tornarmos luteranos. Ela contribui muito para isso, porque a liturgia não é algo neutro, né? Ela nos encaminha a um entendimento, ela comunica um entendimento também, e a pregação da palavra da mesma forma. O sermão é preparado a partir de uma forma de pensar luterana e ele é exposto também, de forma que, como os luteranos entendem que a palavra deve ser aplicada. E isso é muito bom, né? E foram meses assim, eu não me lembro exatamente se foram 4, 6 meses, que nós simplesmente estávamos ali, né? Nós simplesmente estávamos ali. Depois desse tempo, em algum momento, que eu não sei precisar exatamente quando, o pastor nos perguntou. O pastor sempre, né, foi muito simpático, acolhedor, mas em algum momento ele perguntou assim: olha, vocês têm vindo muito, eu acho tão bonito isso, vocês são jovens, nós éramos jovens, vocês não pensam em se tornar membros da congregação? Assim, existe uma preparação para isso, existe um processo? E eu disse que sim, né? Minha namorada e eu dissemos que sim, era uma vontade de verdade. Então nós começamos o processo de instrução para a profissão de fé, que é o que acontece, né? Naquele caso, o pastor usou um material chamado Boas Novas, que era um livreto, assim, com ensino bíblico a partir da perspectiva luterana, focando em temas muito importantes, assim, começava lá desde a criação e tudo mais, falava de Cristo, e aí vamos caminhando, falava de batismo, Santa Ceia, ofício das chaves, e assim foi, né? Nós nos encontrávamos em alguma tarde durante a semana, minha namorada, junto comigo e o pastor, e ele expunha para a gente as questões, sugeria textos bíblicos, nós meditávamos juntos, com toda a liberdade, né? Eu podia fazer perguntas, ela também, e assim fomos caminhando. É claro que para alguém que tinha a minha formação religiosa anterior, as questões que levantaram mais dificuldade no sentido assim, né, de mais trabalho, foram as questões relativas a batismo, Santa Ceia, ofício das chaves, mas a conversa foi muito tranquila. Em alguns momentos assim eu não concordava tanto com o argumento, mas com algum dos argumentos, né, mas percebia que a conclusão era muito boa e encontrava até outro argumento, né? Então foi muito tranquilo, assim, apesar de trabalhoso. Foi uma reflexão séria, né, cuidadosa e muito aberta, assim, né? Não é aquela coisa, e é bom dizer, né? Agora que você está fazendo esse processo, você vai se tornar luterano, então você vai concordar com isso. Não, não é assim, né? E também ninguém eu acho que faça assim. A questão é, você está fazendo esse processo para entender melhor a doutrina, para entender melhor o que os luteranos ensinam e perceber se você confirma isso, se você concorda com esse ensinamento, se você realmente concorda que essa é a forma devida de se ensinar, né? Não há um compromisso prévio, assim, né? Agora já não tem jeito mais, de forma alguma. Então foi muito bom, né? É claro que nesse processo
eu desconstruí alguns conceitos, algumas convicções que na verdade já vinham sendo desconstruídas, né, nessa caminhada anterior. Não fui pego de surpresa naquela instrução, mas e fui vendo serem construídas questões novas, né, serem construídos conceitos novos. E algumas percepções que eu não tinha foram sendo colocadas diante de mim. E isso foi muito bom, né? Foi muito bom para a minha vida também. A valorização do batismo como algo muito mais importante do que eu pensava, a valorização da ceia do Senhor como algo mais coerente com o que eu sentia durante a ceia do Senhor, né? E mais claramente conectado com a seriedade das palavras das Escrituras sobre a ceia do Senhor. Isso para mim foi muito bom. Foi muito enriquecedor. E isso eu acho que era interessante, né? Não foi para mim esse me tornar luterano ali meramente uma questão intelectual, né? Isso aqui é mais razoável do que o outro conhecimento. Foi uma questão intelectual e juntamente uma questão devocional. Uma questão de perceber que aquela vivência da fé, com aquela percepção, com a consideração sobre aqueles pontos importantes, me fazia caminhar como pessoa cristã de forma mais sustentável, de forma mais consistente. Isso que eu acho que é importante dizer. Então, a partir desses encontros, se eu não me engano, 8 ou 10 encontros nós fizemos, nós marcamos o dia da nossa profissão de fé, né, que é um pequeno rito que se faz em que a pessoa vai diante do altar e toda a congregação está ali e o pastor faz algumas perguntas para essa pessoa, perguntas muito simples, né? A primeira é dizer assim, olha, você foi instruído sobre as doutrinas da Igreja Luterana e agora a pergunta é, você concorda que essa doutrina, que essa forma de ensinar a palavra de Deus é uma exposição, é a exposição correta das Escrituras, é o ensino correto das Escrituras? Bom, se eu estou ali é para dizer sim, né, eu concordei. E depois ele pergunta, né, se você está disposto a partir de agora a participar da vida da congregação, fazer uso dos meios da graça, perseverar e no testemunho da verdade e tudo mais, e você responde sim com o auxílio de Deus. Né? Então o pastor te recebe como membro daquela congregação e como membro da Igreja Evangélica Luterana do Brasil e te apresenta à congregação também para que a congregação o receba como membro, né? E o reconheça como um da congregação, não como um visitante, não como uma pessoa amiga da congregação, mas como um membro realmente, sem qualquer diferença, né? Sem haver qualquer diferença quanto aos demais. Né? Isso é muito bonito, é muito simples, mas é significativo. Então, oficialmente, naquele momento, eu me tornei luterano, né? Minha esposa também, oficialmente. Eu digo oficialmente por quê? Porque é claro que no processo, de certa forma, nós já éramos luteranos, antes daquele momento oficial, e depois eu vou dizer que eu continuei me tornando luterano ainda, né? Justamente porque eu percebia a importância daquela forma de piedade, dessa forma luterana de pensar, para a minha vida cristã, para me livrar de uma forma de ser cristão que não era saudável para mim, né? E para me conduzir. Então, para mim ainda é muito importante. Eu vou dizer que eu demorei ainda, talvez um tempo ainda, para me tornar luterano da forma que eu sou hoje. Um tempo bom, anos, na verdade. Eu não me dediquei extremamente assim à leitura assídua, à leitura intensa de muita coisa naquele momento, após me tornar luterano oficialmente, porque eu estava envolvido em pesquisa que não me dava tempo para ler outras coisas, além do que era obrigatório por causa da pesquisa. Mas então eu vou dizer assim que talvez até já no seminário eu fui me tornando mais solidamente luterano, não simplesmente por um ensino mais profundo, que é claro que existia também, mas especialmente por causa de pequenas crises, né, que você vai pensando assim, olha, isso aqui está estranho. E aí eu percebia que às vezes algo que se dizia do luteranismo e que me incomodava não era exatamente o luteranismo, né? E aí uma dedicação maior à leitura das confissões luteranas
me fez amadurecer no ser luterano, amadurecer no perceber como é possível ser luterano, o que há aqui de riqueza que às vezes não é tão explorado assim. Isso é tão importante, né? Porque o luteranismo não é algo que se conversa em meia hora e está sabido, né? É uma questão de vida também, de caminhada. E há muita coisa para se vivenciar, não só para se aprender. Mas acho que a conversa fica um pouco difícil se eu entrar por esse assunto, porque fica talvez um pouco mais complicada, né? Quem sabe eu devo fazer um vídeo sobre como me tornei seminarista e me tornei pastor luterano, né? Acho que vale também. Mas eu queria só fazer um comentário final aqui sobre como que eu faço esse processo de instrução para a profissão de fé. Eu não uso aquele material Boas Novas, nem sei se ele existe ainda. Eu não uso um material assim próprio para isso. Eu cheguei à conclusão de que, até para que a pessoa tivesse esse contato com as confissões luteranas, que impedem que eu coloque simplesmente a minha perspectiva, mas que coloque realmente o que os luteranos pensam, eu entendi que era bom ler com as pessoas que querem se tornar luteranas o Catecismo Menor de Lutero e a Confissão de Augsburgo. Então é basicamente isso que eu faço com quem quer ser luterano e recorre a mim, porque vem para a congregação que eu pastoreio, né? Ou para outra congregação que eu atendo também. Eu pastorei a congregação de Miguel Pereira, Rio de Janeiro, e atendo também a congregação atualmente em Juiz de Fora, Minas Gerais, né? Eu sou meio que um pastor em 2 estados diferentes da federação. Então, no meu caso, o percurso é basicamente esse: Catecismo Menor e Confissão de Augsburgo. Cada pastor na sua localidade tem um percurso, né? Cria um percurso, mas a ideia é sempre a mesma, que a pessoa conheça as doutrinas ensinadas na Igreja Luterana. O percurso que eu faço é bom. Eu gosto dele. Eu gosto de passar a Confissão de Augsburgo inteira porque me permite uma ampla gama de assuntos. Assim. Eu não foco especificamente em um ou outro, mas é claro que dou atenção para aquele que gera mais dificuldade para a pessoa, mais dúvida e tudo mais. Ele é bom nesse sentido. Talvez para algumas pessoas não seja o melhor, e por isso eu estou num processo também de repensar isso, conversando com outras pessoas, porque pode dar um tom um pouco intelectual demais, né? Que não é o objetivo, mas pode parecer intelectual demais. É claro que então, não o Catecismo Menor, né? Mas a Confissão de Augsburgo, a leitura da Confissão de Augsburgo pode parecer intelectual demais. E de qualquer forma, né? Dependendo da forma como se expõe alguns detalhes, ela se torna realmente intelectual demais. Mas, assim, no geral, eu acho um bom percurso. Eu acho um percurso muito suficiente. Mas pretendo criar percurso alternativo para casos diferentes, né? Para casos em que a pessoa não pareça assim, querer acompanhar essa reflexão desse jeito, né? Eu preciso traduzir isso de uma forma mais amena. Embora eu ache bem tranquilo também, né? Mas é só porque, não sei, estou pensando nisso ainda, né? Não devia nem falar, eu estou pensando nisso ainda. Uma coisa que é bacana é que eu faço isso então, né? Eu faço algumas conversas sobre o Catecismo Menor, algumas conversas mais numerosas, é claro, sobre a Confissão de Augsburgo, e por fim explico o culto, né? Trabalho essas questões que estão antes no culto, como funciona, e uma exposição sobre a história da Igreja Luterana para chegar até a Igreja Evangélica Luterana do Brasil e para chegar até o que é a nossa congregação no todo, que é o distrito no nosso caso Rio de Janeiro, no todo que é a IELB, e como funciona essa congregação, né? Como funciona uma congregação luterana na prática, né? E o que é se inserir nessa vida da congregação, que é o que a pessoa quer fazer. Em muitos casos a pessoa já está, como eu estava antes também, já se inserindo ali. A pessoa já está se inserindo. É isso, né? E aí, depois desse processo, aquele pequeno rito da profissão de fé que acontece durante um culto público. E esse é o caminho, né? Esse é o caminho. Mas não termina por aí, né? É só a parte oficial da coisa, e daí para frente é essa vivência mesmo do que é ser luterano, do que é
o jeito luterano de viver a fé cristã, de caminhar com Cristo e de crescer na graça e no conhecimento, de praticar boas obras e de valorizar tudo isso que o Senhor tem nos dado, toda a dádiva de Deus para nós. Ficou longo, já a conversa é essa, depois eventualmente eu faço mais para frente um vídeo sobre como de ser luterano, né, nesse momento de me tornar luterano. Eu não tinha em mente um dia ir para o seminário ser pastor, embora tivesse tido antes de ser luterano esse plano de ser pastor, mas naquele momento não. Como que eu me tornei então seminarista e posteriormente pastor luterano numa cidade que eu não sabia que existia no mapa, né? Uma cidade de que gosto muito, por sinal. É isso por hoje, bênção de Deus e até a próxima.